Uma família vai em um programa de TV aqui da Turquia procurar pelo seu filho desaparecido. E o motivo desse desaparecimento, meu Deus, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram uma história assim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso que eu tô trazendo para vocês hoje é mais uma daquelas histórias inacreditáveis que acontecem aqui na Turquia, mais um caso que chocou a Turquia realmente. E essa história que eu tô contando para vocês hoje, para mim, pelo menos, traz uma mensagem assim muito forte, né? Que é tudo o que a gente faz de errado na vida, pode ter certeza que a vida vai bater de volta pra gente. Então, ande sempre nos trilhos, faça tudo corretamente, porque tenha certeza que se você plantar o mal vai voltar para você. Então, o caso de hoje que eu trago para vocês conta a história de Dilber Fortuna, que era uma mulher de 33 anos de idade. Ela era casada com Ümit e eles tiveram dois filhos. Um filho mais velho, que eles não falam exatamente qual é a idade nem o nome desse filho, tá? Mas parece que eles tinham uma idade próxima ali do outro. E o filho mais novo se chama Muhammed Fortuna. Ele tinha 6 anos de idade quando tudo aconteceu. E eu já vou pedir desculpa para vocês porque eu realmente não encontrei muitas fotos aqui desse caso, tá? Eu não tenho fotos do Mohamed, eu queria muito saber como que era o rostinho dele, mas tudo que eu encontrei na internet de fotos, tenho certeza que eu vou colocar aqui durante o vídeo, tá? Esse caso é muito antigo e casos antigos é difícil a gente conseguir esse material. Mas enfim, então a família morava em Çorlu, que fica na província de Tekirdağ. Essa província fica muito perto ali de Istambul, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, claro, de Istambul. E eles eram uma família muito simples, mas muito simples mesmo. O pai trabalhava fora, né? Ficava então o dia inteiro fora de casa trabalhando, e a mãe era dona de casa e ficava lá em casa cuidando das crianças. Então a mãe conta que no dia 14 de abril de 2009, o Mohamed foi na casa da vizinha, falou, né, para ela que iria então na casa da vizinha, e ele não voltou mais. Desapareceu simplesmente sem deixar rastro nenhum. Quando o pai chegou então do trabalho, é claro que eles ficaram muito preocupados e decidiram ir na delegacia de polícia, registraram lá um BO, dizendo então que o Mohamed estaria desaparecido. Nos próximos dias a polícia começa a investigar, realmente ele não volta para casa e claro que todo mundo vai ficando mais e mais preocupado ainda. Mas mesmo assim a polícia não consegue encontrar e não encontra nenhuma pista, na verdade, sobre o paradeiro dele. O que a família faz então? Logo nos próximos dias ele se inscreve no programa da Müge, que é um programa de TV que está aqui na TV turca há muitos anos já. Eu já falei sobre esse programa em vários vídeos aqui do canal. Aliás, quando eu investigo os casos aqui que apareceram no programa da Müge, podem saber que são os casos mais polêmicos, tá? Porque ela realmente pega, assim, casos de dar um nó na cabeça. Então esse programa é um programa estilo Casos de Família que a gente tem no Brasil, aquela coisa de briga entre famílias, mas a Müge, ela faz um trabalho muito sério para conseguir descobrir aonde as pessoas desaparecidas estão e ela realmente consegue encontrar muitas pessoas desaparecidas aqui na Turquia e infelizmente muitas delas ela encontra então a pessoa já sem vida. Então a Müge aceitou pegar o caso dessa família, trouxe a família, né, levou para Istambul então para investigar. Eles ficaram várias vezes lá no programa, esse programa é ao vivo, tá? E ao mesmo tempo que eles estavam investigando, muitas testemunhas, né, vizinhos, pessoas que conheciam ali a família, entraram em contato com o programa para contar o que eles sabiam. E agora que começa uma confusão muito grande. Por quê? Porque, bom, que eles tinham condições financeiras ali difíceis, né? Que a vida era muito difícil para essa família, todo mundo já tinha entendido. Mas muitos dos vizinhos, das testemunhas ali, falavam que esses dois filhos ali da Dilber, eles estavam sempre na rua, principalmente o Mohamed. Eles falaram que parecia que a família dava muito mais atenção para o filho mais velho do que para o filho menor. E ainda contaram também que várias vezes o Mohamed teria pedido comida ali para os vizinhos, estava sempre com fome nas ruas e sempre jogado nas ruas ali sem a supervisão da mãe dele. E também teve uma pessoa que contou que viu
ele pegando o pão do lixo, tá? Da lata de lixo para comer. Então, no começo, estava todo mundo ali muito sensibilizado com a história, né? Triste ali, de estar vendo essa realidade dura na cara deles aqui, né, no país. Mas também apareceram outros vizinhos que vieram com polêmicas maiores em cima ainda, porque a mãe, a Dilber, ela fumava cigarros e diziam eles que ela fumava muitos cigarros por dia e chegava a fumar 3 maços de cigarros por dia. E o cigarro aqui na Turquia também é muito caro. Então, você comprar 3 carteiras de cigarro por dia e não ter comida para dar para o seu filho é uma coisa muito séria, né? Então o povo também começou a ali atacar ali esses pais. Então, enquanto a família estava lá no programa desesperadamente procurando, né, pelo Mohamed, no dia 27 de maio de 2009, um fazendeiro está andando lá na sua fazenda, que ficava ali perto da onde eles moravam em Tekirdağ, ficava na área rural, né, um pouco afastada, é claro, ali do centro. Ele está andando pela fazenda e ele encontra um cobertor assim, e dentro desse cobertor tinham ossos humanos e tinha também ali o que parecia ser a vestimenta, né, de quem estava ali. E a vestimenta, né, a roupa e os sapatos teria ali as mesmas características, poderia servir no Muhammad. Então, como tinha o caso do Mohamed que estava desaparecido em Tekirdağ e aquilo ali foi encontrado na mesma província, a polícia automaticamente então pede para que o pai e a mãe do Mohamed saiam lá do programa de Istambul, voltem para Tekirdağ para dar uma olhada ali na roupa que estava com os ossos para saber se pertencia ao Mohamed ou não. Agora a gente pensando aqui, né, que encontraram esses ossos aí aproximadamente 45 dias depois do Mohamed ter desaparecido. E estavam realmente só ossos ali, tá? Tinha pouquinha carne ali ainda grudada. E ali na época também os especialistas falaram que seria possível sim ser a mesma pessoa, mesmo tão pouco tempo, né? 45 dias somente, porque nesse meio tempo realmente pássaros e insetos podem chegar a consumir ali a carne e chegar naquele estado como foi encontrado ali. Bom, claro então que no próximo dia a família, né, é levada até a delegacia e quando eles chegam lá para reconhecer, realmente era a roupa do Mohamed. O pai e a mãe entram no desespero e a polícia então fica fazendo perguntas ali, né, para a mãe também. Mas, quando eles estavam ali perguntando algumas coisas para a mãe, eles desconfiaram da reação dela também, ali reconhecendo as coisas do Mohamed. E a polícia então decidiu colher o depoimento dela na delegacia, apertar um pouco ali para ver se saía alguma coisa além do que ela disse no programa, que no programa, na verdade, ela estava falando que ela achava que alguém tinha pego o filho dela e levado para outro lugar. E realmente, quando a polícia, com aquelas técnicas, né, todas que eles usam ali, eles começam a pressionar a Dilber e ela então confessa tudo o que aconteceu, porque sim, ela na verdade, desde quando tudo aconteceu, ela sabia sim do paradeiro do Mohamed e sabia exatamente tudo o que tinha acontecido com ele. Então, tudo que ela falou lá no programa era realmente tudo mentira. Então, as lágrimas dela ali por ter, né, o filho dela estar desaparecido eram lágrimas de crocodilo, né, digamos assim. Essa mulher estava mentindo. Agora eu vou contar para vocês, então, realmente o que aconteceu com o Mohamed e é inacreditável, tá bom, gente? Inacreditável. Antes de eu contar para vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal se você está gostando aqui desses casos que chocaram a Turquia. Lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Bom, então a mãe conta que no dia 14 de abril de 2009, ela estava então com os 2 filhos em casa e ela sai e vai na casa de amigos dela e parece que ela não levou o filho mais velho, tá? Essa história aqui não foi bem esclarecida, mas enfim, só foi então o Mohamed com ela.
Ela vai nessa casa desses amigos. Dentro dessa casa, quem que está? Está o Sinan Gök, que é ali o proprietário da casa, a mulher dele, Fadime, os 2 filhos desse casal, um deles se chama Kadir e o outro Kader, então um homem e uma mulher. Um deles tinha 16 anos e o outro 18 anos quando tudo aconteceu. Mas além deles tinha um homem chamado Kemal Ermiş, um homem de 41 anos. Quem que é esse homem? Bom, esse homem era o amante da mãe. É isso mesmo que vocês estão escutando, tá? O amante da mãe. Então, a Dilber e o seu amante Kemal, eles entram no quarto e vão lá namorar. Estão lá namorando, né? Fazendo o que eles fazem lá dentro das 4 paredes. Mas quando eles estão ali no ato mesmo, o Muhammad, ele abre a porta e entra. Quando ele entra, ele vê aquela cena, então ele presencia a mãe dele e o amante pelados mesmo na cama, tá? Pelados mesmo, literalmente. Então ele sai, né, e vai para a sala, parece, e nesse momento a Dilber e o Kemal, que estão ali no quarto, ficam desesperados e os dois, eles decidem então dar um susto no Muhammad. Bom, então o Kemal chama o Sinan e fala, vamos lá e vamos dar um susto porque aconteceu tudo isso aqui, ele viu a gente peladão aqui dentro, vamos dar um susto no Muhammad para ele não contar para o marido dela. Então eles saem dali e parece que vão só para o corredor e tal, e ali então eles começam a brigar com o Muhammad e começam a bater nele. Eles batem de algum jeito, que ninguém explica direito como que é, mas o Muhammad, então, perde a sua vida ali. Bom, eles voltam, então, com o Muhammad para dentro da casa, lembrando agora, tá todo mundo, aquela galera, tá toda dentro da casa, aquela galera toda sabe do que aconteceu agora quando eles voltam com o Muhammad sem vida lá, tá? Então, eles ficam decidindo, né, o que eles vão fazer, eles enrolam o Muhammad no cobertor e alguns deles saem da casa e vão até essa fazenda e deixam o Muhammad lá, enquanto outros ficam lá dentro da casa. A Dilber, a mãe, ficou dentro do quarto, diz ela, tá? Só esperando eles voltarem. Ela diz então que quando o amante dela volta nessa casa, já sem o Muhammad, então que o amante conta para ela o que aconteceu. Olha, o seu filho então perdeu a vida e agora vai acontecer o seguinte. Se você contar para alguém, ou para a polícia, ou para qualquer pessoa, você tem um segundo filho, não tem? Então se você contar para alguém o que aconteceu aqui hoje, eu mesmo vou tirar a vida do seu outro filho também. E ela conta então que ela fica desesperada ali e por isso que ela não contou a verdade lá no programa da TV e nem para a polícia quando ele, desapareceu. Então o que acontece? A polícia escutou ali o depoimento e daí ela chama, é claro, todas as pessoas que estavam nessa casa e leva todas essas pessoas presas. E todos eles ficam presos até o dia do julgamento, tá? E o que vai acontecer depois disso aqui? Bom, os restos foram analisados, o DNA comprovou que realmente era o Muhammad lá, eram os ossinhos dele. E eles tentaram descobrir como que isso aconteceu, né? Mas infelizmente os resultados foram inconclusivos, não teve como descobrir como exatamente o Muhammad perdeu a vida. Bom, agora a gente volta para o programa da Muguê, lembra? Porque a Muguê tinha contado toda a história, né? E ela estava muito sensibilizada com a condição financeira da família e tal, no começo, quando eles estavam procurando. Quando ela ficou sabendo, então, que a mãe tinha confessado e como tudo aconteceu, a Muguê, ela teve uma crise de pânico, parece, um ataque de nervos, não sei qual foi a crise que ela teve, mas foi muito grave e ela realmente teve que ser levada no hospital para ser atendida, porque ela chorava assim, sem parar, soluçando mesmo, desespero que ela ficou de saber, então, que o Muhammad realmente eram, então, aqueles restos de ossos lá e que aquela mãe que estava chorando lá no palco na frente dela tinha parte de tudo isso aí. E aqui também, nesse ponto, então, porque daí isso tudo foi para a TV, né? Foi para as notícias. Esse caso ficou muito grande, principalmente pelo motivo.
Porque o motivo era muito banal, né? Porque o Muhammad viu a mãe e o amante na cama. Esse foi o motivo. Então, isso aqui correu notícia para tudo quanto é jornal aqui da Turquia e todo mundo revoltado aqui com essa família. Bom, mas estavam todos presos lá, né? E qual foi a versão que todos deram? Bom, as pessoas que estavam ali na casa, a mulher com os 2 filhos, eles falaram realmente que eles só viram tudo depois de ter acontecido, no caso, só ajudaram ali a embrulhar ele num cobertor. Um dos filhos chegou a entrar no carro para ir para a fazenda também, para levar o Muhammad até essa fazenda. A outra mulher ficou em casa, junto com a mãe, que estava lá no quarto, aquela confusão, né? E os 2, que foram as únicas pessoas que estavam presentes quando realmente o Muhammad perdeu a vida, que era o amante e o Sinan. O amante culpava o Sinan e o Sinan culpava o amante. Então, ninguém sabe, na verdade, quem foi realmente que cometeu o ato. Mas depois disso, então, de escutar todos os depoimentos ali, eles continuam presos e ficam lá presos até o dia do julgamento, mas antes desse julgamento sair, vai acontecer outra coisa nesse período aí muito chocante também. O Sinan, que era o dono da casa, bom, nesse período que ele estava na cadeia, então, alguns meses somente depois que ele tinha sido preso, um dia eles chegam na cela dele e encontram ele pendurado na cela. Então, o Sinan tirou a sua própria vida antes mesmo de ser julgado, o que é muito suspeito, né, de certo ponto. Não sei se é porque o caso ficou muito conhecido, então a Turquia inteira estava falando sobre o assunto, muita gente queria acabar mesmo com a vida de todas as pessoas, ou se foi porque ele se sentiu realmente culpado, se foi ele realmente, né, que cometeu o ato. Deixa a teoria de vocês aí, tá? Mas fato é que o Sinan, então, já tinha perdido a vida antes mesmo de ser julgado. Bom, o julgamento vai iniciar em janeiro de 2010 e vai ser um tumulto muito grande. Essas fotos aqui do julgamento eu consegui encontrar na internet. Infelizmente elas estão com baixíssima qualidade, são fotos muito antigas, mas tinha muita gente lá na frente esperando para que essas pessoas tivessem então a pena máxima, porque realmente foi uma maldade muito grande feita com o Muhammad só porque ele viu a mãe dele com a amante na cama. Então, alguns meses depois sai a sentença, mas fica até o final do vídeo porque nós temos ainda uma apelação do advogado depois dessa sentença, tá? Então, nessa primeira sentença foi dada prisão perpétua para 3 pessoas, para a mãe, o amante e para Fadime. Os outros 2 que estavam na casa, Kadir e Kader, eles pegaram 18 anos de cadeia cada um. Mas então, logo depois, o advogado da defesa, ele apela, pede um novo julgamento e um novo julgamento realmente é iniciado em 2013. E agora, dessa vez, nesse novo julgamento, então, fica entendido que, na verdade, a mãe, a mulher que estava lá na casa e os 2 filhos, eles só ajudaram a encobrir as provas. E também nesse julgamento eles entenderam que os reais culpados de tirar a vida do Muhammad seria o amante e o Sinan, que na verdade já tinha perdido a vida, né? Então o Sinan não tem, óbvio, julgamento. Mas então a sentença desse segundo julgamento sai em outubro de 2013. Bom, o amante continua com a pena de prisão perpétua, mas a Fadime, a mãe e os 2 tiveram aí uma redução bem grande da pena, tá? A mãe, então, foi condenada a 5 anos de prisão somente. A Fadime e os 2 filhos dela foram condenados a 2 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. E logo depois que o juiz deu a sentença, ele considerou, então, o tempo que todos eles estavam ali na cadeia e ele decidiu, então, libertar a mãe, a Fadime e os 2 filhos, tá? Então, eles estão aí em liberdade. A única pessoa que está presa até hoje é o amante, então, que continua com a prisão perpétua e esperamos, né, que ele fique lá para o resto da vida. Bom, a mãe, logo depois que ela foi liberada, é claro que a mídia caiu em cima e os turcos aqui caíram em cima também, óbvio, né, porque uma maldade muito grande e ninguém quis que ela fosse liberada.
Ela então decidiu voltar no programa da Muguê. E lá no programa da Muguê, em 2013, agora essas fotos aqui são desse ano, então que ela participou pela segunda vez do programa, ela tenta explicar a situação dela novamente e ela fala que ela está sendo ameaçada por várias pessoas e ela pede também para ficar em um abrigo do governo, porque né, ela está com medo de perder a vida também e tal. Tem algumas fontes que dizem que realmente depois que acabou o programa, eles levaram ela para um abrigo e outras fontes não, dizem que ela foi a cuidados da família dela lá, tinha alguns parentes que ficaram com ela. Não se sabe direito exatamente para onde que ela foi, tá? Agora, sobre os filhos, lembra que eles tinham 2 filhos, né? O Mohamed então perdeu a vida e o mais velho, logo depois que a mãe foi presa, o pai poderia ficar com ele, não é? Mas lembra que o pai tinha uma situação financeira muito complicada e também tinha a questão de que ele trabalhava o dia inteiro e não tinha ninguém então para estar cuidando ali do outro filho. E naquela época mesmo que a mãe foi presa, então essa criança ficou sob a proteção do Estado, tá? Então o Estado ali assume todas as responsabilidades e colocou ele para adoção. Agora não se diz se ele realmente conseguiu ser adotado por outra família ou não. Eu espero que ele tenha sido adotado. Agora lembra lá no começo do vídeo que eu falei sobre a mensagem, né, dessa história aqui, que a vida dá um troco de uma certa forma. Se você fizer algo de errado, aquilo volta para você. Eu acho que no começo, eu acho que ela tinha muito essa sensação de culpa também dela, sabe? Porque tudo aconteceu por culpa dela, né? Eu não acredito que ela tenha cometido o ato. E todo mundo, eles conseguiram, na verdade, provar de que realmente ela não estava lá na cena quando tudo aconteceu. Mas ela tem culpa, né, por ter colocado o filho dela nessa vida aí complicada que ela estava levando, por não estar cuidando, né, dele da forma que uma mãe, claro, deve cuidar, né? O pai, então, estava lá trabalhando, trazendo sustento para casa, né, para conseguir sustentar ali, que estava uma vida muito difícil para essa família, e a mãe, então, namorando, e ainda por cima, depois que ela foi pega pelo Mohamed, ela decide, então, junto com o amante, assustar essa criança. Eu não acredito que ela nem imaginava que o filho dela iria perder a vida quando ela pediu, então, para que eles assustassem ele, mas fato é que o risco ela corria sim, então ela tem muita culpa no cartório sim, e isso tudo foi culpa da vida, do estilo de vida que ela estava vivendo. Então eu acho muito real, sabe, essa história de que se você faz mal a alguma coisa, se você faz mal a alguém, esse mal de algum jeito retorna a você. E nesse caso dessa mãe, de uma forma mais terrível possível, né? Mas o mais importante de toda essa história, na verdade, é que por causa de tudo isso, o Mohamed, que é ele o principal personagem dessa história aqui, o Mohamed, ele nunca estudou, ele nunca foi numa faculdade, ele não casou, ele não viveu a vida dele. Então é isso que choca muito e que chocou muitas pessoas na época que aconteceu, a banalidade, assim, o motivo, né, de ter feito isso com o inocente Mohamed. Então esse é o vídeo de hoje, tá, gente? Não esquece de curte aqui o vídeo se você concorda com tudo isso que eu te falei agora sobre, né, traição não vale a pena, fazer uma outra pessoa ou qualquer coisa na vida, né, sair do trilho correto não vale a pena. Não esquece de compartilhar o vídeo para mim, por favor, me ajuda bastante na divulgação aqui do canal, traz mais gente aqui para se inscrever. A gente está na meta de chegar a 100 mil inscritos e se inscreve se você não se inscreveu aqui. Terça-feira que vem nós já temos um encontro marcado porque eu vou trazer mais um caso que chocou a Turquia para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.